Olá, olá pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma prévia, é a última prévia da temporada e a prévia com palpite para o Super Bowl 59, mais uma edição que conta com o Philadelphia Eagles jogando contra o Kansas City Chiefs. Os Eagles têm um título, o Kansas City Chiefs tem 4 títulos, busca o seu 5º título, 4º da era Patrick Mahomes. E os Eagles buscam o seu primeiro título nessa era atual de Nick Sirianni e Jalen Hurts. Vem com a gente então, lembrando tem mais conteúdo para os membros. Para os membros tem o 4 duelos para ficar de olho no Super Bowl. Para os membros tem um exagero olfato especial também. E para os membros tem 3 motivos pelo qual os Eagles podem vencer o Super Bowl e 3 motivos pelo qual os Chiefs podem vencer o Super Bowl. Então acompanhe nossa cobertura também para os membros nessa semana. Lembrando, custa aí menos de R$8 por mês para você assinar o nosso sistema de membros, que você tem acesso ao dobro, ao triplo de conteúdo e também pode participar de vários quadros. Vamos lá então, lembrando, a gente tem muitas coisas para falar, então vamos mandar, né? Vamos começar com 5 histórias para assistir nesse Super Bowl. Vinheta na tela, André. Bom, uma das histórias mais interessantes é o Travis Kelce. Não existe nenhum tipo de rumor em relação à aposentadoria. O Andy Reid já afastou essa questão, diz que volta para a próxima temporada como head coach do Philadelphia... Não estou em 2004. Head coach do Kansas City Chiefs. E o Travis Kelce, se vencer, eu acho que a discussão está mais do que aberta já e talvez muita gente vá para o caminho do Kelce em relação à pergunta quem é o maior tight end da história da NFL. Os 3 maiores para mim, Rob Gronkowski, Travis Kelce e Tony Gonzalez, 2 deles aí do Kansas City Chiefs. O Gonzalez chegou a jogar com Atlanta no final da carreira, mas o auge dele foi em Kansas City. E o Rob Gronkowski venceu 4 Super Bowls com o Tom Brady no New England Patriots. Pois bem, se o Kelce vencer o Super Bowl no domingo, os Chiefs vencendo com ele, claro, e ele jogando bem, tendo impacto, tendo um jogo para mais de 100 jardas como teve aí contra o Houston Texans na semifinal da Conferência Americana, essa história vai ficar cada vez mais forte. Por quê? A longevidade do Kelce é maior, e também porque os números do Kelce são maiores. Por exemplo, jardas recebidas, o Kelce tem 12 mil, o Gronkowski 9 mil. Então, em certa medida, essa discussão fica muito aberta, principalmente porque em relação a títulos, os dois vão ter a mesma quantidade. Eu ainda vou continuar achando o Rob Gronkowski o melhor tight end. Talvez o oposto que muita gente possa pensar hoje em relação a Brady e Mahomes, né? Que o Mahomes, teoricamente, é um quarterback melhor, mais habilidoso, e o Brady continuará sendo o maior. Neste caso, eu acredito que pode ser o caso do Travis Kelce ser o maior tight end da história, especialmente com vitória no domingo, só que o melhor tight end, para mim, vai continuar sendo o Rob Gronkowski. Eu acho que o auge do Rob Gronkowski, atraindo marcação dupla com frequência, os times não sabendo se colocam um safety em cima dele, um linebacker, um cornerback, era realmente impressionante. Eu acho que a dominância do Gronkowski acabou sendo maior no auge do que a do Kelce. E tem uma coisa que eu priorizo muito, e é questão de gosto. Se você não considera isso, não tem problema. Mas Gronkowski sempre foi um bloqueador melhor do que o Travis Kelce, e na posição de tight end eu acho que isso é importante. A segunda história para a gente ficar de olho é a redenção do Jalen Hurts, depois de uma temporada de altos e baixos. Em termos numéricos não foi nada espetacular, o Jalen Hurts briga pelo Super Bowl e briga pelo MVP do Super Bowl 57 contra o Patrick Mahomes e tem um jogo de 304 jardas e 4 touchdowns totais. Um touchdown passado e 3 corridos, 3 terrestres. Pois bem, essa temporada não foi tão boa por parte do Jalen Hurts, na minha visão. Ele conseguiu cortar turnovers, mas não foi nada muito expressivo. O grande jogo do Jalen Hurts, porém, foi o seu último jogo, a final da Conferência Nacional contra o Washington Commanders. Aí apareceu o Jalen Hurts que eu queria ver. Então, essa pode ser uma história para lá de interessante em termos de redenção. Até porque foi flagrado que o papel de parede do celular do Hurts durante muito tempo eram os confetes caindo depois da vitória dos Chiefs no Super Bowl 57 sobre os Eagles. Então, o Hurts tem mais 4 quartos para mostrar que ele conseguiu dar a volta por cima depois dessa derrota doída, na qual ele não teve culpa, ele jogou muito bem. E frise-se, o Jalen Hurts é o primeiro quarterback do século a perder a sua primeira aparição no Super Bowl e voltar ao Super Bowl. O Jared Goff não conseguiu, Joe Burrow ainda não conseguiu, entre tantos outros. De Jimmy Garoppolo a Matt Ryan e Cam Newton. Perder o seu primeiro Super Bowl foi dolorido a ponto do quarterback não conseguir voltar ao grande jogo. O Hurts conseguiu. Agora vamos ver se ele bate o Kansas City Chiefs. A terceira história, para combinar, a terceira é o primeiro three-peat em potencial da história do Super Bowl. A gente já teve tricampeão antes, inclusive no primeiro Super Bowl a gente teve um bicampeão e um tricampeão no segundo Super Bowl. Eu digo isso porque o Green Bay Packers foi campeão da NFL em 65. Em 65 não existia o Super Bowl. E aí eles vencem a NFL e o Super Bowl. Fica esquisito isso, né? Vencer a NFL e o Super Bowl, mas na época era assim, em 66 e em 67. Desde então, nenhum time, nenhum treinador conseguiu
superar o feito do Vince Lombardi, que foi o último tricampeão da NFL e o último bicampeão, o primeiro bicampeão do Super Bowl. A gente já teve vários times bicampeões, por exemplo, os Patriots 2003, 2004, os Chiefs nos 2 últimos anos, os Broncos 97, 98, os Cowboys 92, 93, os 49ers 88, 89 e por aí vai. Eu poderia ficar aqui listando vários, os Steelers, os Dolphins, mas nenhum deles conseguiu 3 títulos seguidos. E essa é uma grande história para a gente ficar de olho. O Super Bowl não tem um tricampeão e pode ser que tenha na madrugada do domingo para segunda. A quarta história para a gente ficar de olho são os 2 melhores coordenadores defensivos do século se enfrentando nesse Super Bowl. Estou falando de Steve Spagnuolo, que foi vital na vitória do New York Giants sobre o New England Patriots no Super Bowl 42, e do Vic Fangio, que foi importantíssimo no renascimento do San Francisco 49ers com o Jim Harbaugh e também foi coordenador de outras excelentes defesas nos últimos 15 anos. A defesa do Philadelphia Eagles, que foi uma catástrofe no final da temporada passada, naquele wild card doído, derrota contra o Tampa Bay Buccaneers, agora é uma fortaleza, sobretudo a secundária, que era o pior setor do time. Claro que draftar o Quinn Mitchell, o Cooper DeJean e o Gardner Johnson voltar ajuda, mas é muito mérito do Vic Fangio. Então, o trabalho defensivo da parte tática dos 2 times é algo que eu estou bastante curioso e bastante feliz de ver aí nesse Super Bowl. E a quinta história não poderia ser outra, é a caça ao GOAT. Patrick Mahomes tem 3 anéis de Super Bowl. Se ele vencer esse domingo, ele se iguala na posição de quarterback ao Bradshaw, dos Steelers, Terry Bradshaw, que tem 4, e ao Joe Montana, que tem 4 também anéis. Faltariam 3 para chegar no Brady, e para muita gente, se ele vencer no domingo, com o primeiro tricampeonato da história, pode ser que ele ultrapasse. Não na minha visão, como eu falei sobre num reel aí que eu postei no Instagram e também postei lá no TikTok, ok? Então, essas 5 histórias para a gente ficar de olho. E o bônus! Travis Kelce vai pedir Taylor Swift em casamento. Sei lá se vai acontecer isso. Ó, vamos pro merchan. Seguinte, vocês já viram aqui do meu ladinho, rapidinho o merchan, ó, tem a bola do Super Bowl 59, oficial do Super Bowl 59. E vamos pro merchan rapidinho da Esporte América, porque temos uma coleção incrível também de outros produtos aqui, de camisetas, ó, do Super Bowl 59, camiseta com o logo da NFL, com também aqui National Football League, Super Bowl 59. E você pode comprar essas camisetas e vários outros produtos, como por exemplo a minha linha de camisetas em esporteamerica.com.br, e o cupom de desconto é PLAYOFFS7, para você ter 7% de desconto nas suas compras em toda a loja, não só os produtos de Super Bowl. Vamos então seguir aqui, vamos falando em histórias, vamos para o momento histórico agora. Bom, no momento histórico eu poderia falar dos títulos dos Chiefs recentes ou do título de 2017 do Philadelphia Eagles, mas eu acho que isso está fresco na cabeça de muita gente. Então eu decidi ir mais fundo, ir mais longe com o meu DeLorean e a gente vai para o primeiro Super Bowl disputado pelos 2 times. O primeiro Super Bowl disputado pelo Kansas City, o primeiro Super Bowl vencido dos Chiefs e o primeiro disputado pelos Eagles, porque o primeiro disputado pelos Chiefs é uma derrota contra os Packers no Super Bowl 1. Ainda bem que eu corrigi a tempo. Super Bowl 4, vitória do Kansas City Chiefs sobre o Minnesota Vikings, e é uma vitória por 23-7 que tem uma camada extra, né? Para além daquela foto icônica do Len Dawson fumando um cigarro no vestiário, né? Anos 60, outra era, né? Um atleta fumando um cigarro no meio do jogo, né? No intervalo, isso jamais aconteceria hoje. Mas por conta do Hank Stram, que era um cara muito extrovertido, técnico do Kansas City Chiefs, que foi comentarista depois, e ele foi microfonado naquele jogo pela NFL Films, e isso rendeu frases lendárias, como, por exemplo, a jogada vencedora da partida 65 Toss Power Trap, é isso, né? 65 Toss Power Trap, que é um toss com o pull do guard fazendo o trap num dos lados. É uma jogada que, em termos terrestres, é muito bem desenhada, mas também uma outra frase icônica do Hank Stram, que é um princípio do ataque do Kansas City Chiefs hoje. Just keep matriculating the ball down the field, boys. Continuem matriculando, continuem, né, aos poucos usando aí o jogo terrestre, aos poucos, de galho em galho, ao longo do campo, meninos. Grande treinador, Hank Stram, merece aí essa menção no nosso momento histórico. 23-7, primeiro título do Kansas City Chiefs, que só venceria outro Super Bowl com o Patrick Mahomes em 2019, 50 anos depois do primeiro título. Esse título dos Chiefs é o último título da era jurássica da NFL. Na temporada seguinte,
estaríamos com a Conferência Nacional e a Conferência Americana. A AFL viraria a Conferência Americana e a NFL antiga viraria a Conferência Nacional. Alguns times da NFL antiga foram para a AFC, por exemplo, o Cleveland Browns, o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Colts. Sim, eu não errei, é Baltimore Colts mesmo, que depois viraria o Indianapolis Colts. Eu adoro a história da NFL, a gente já fala bastante sobre a história da NFL na off-season. E sobre os Eagles, aí não tem um final feliz esse jogo. A primeira participação do Philadelphia Eagles no Super Bowl foi o Super Bowl 15 em New Orleans. E foi contra um time que veio do wild card, o Oakland Raiders. O Oakland Raiders do Jim Plunkett foi o primeiro time que veio do wild card e venceu o Super Bowl. E foi um amasso, 27-10. Vitória aí dos Raiders com 4 turnovers do Philadelphia Eagles na partida. Um jogo que não foi tão disputado, mas tem esse elemento histórico de ter sido no mesmo estádio. Claro que o estádio foi reformado e tudo mais, especialmente depois de tudo que aconteceu com Katrina, e recentemente passou por mais mudanças, que é o Caesars Superdome, que já foi antes Mercedes-Benz Superdome, mas que todo mundo conhece como Superdome, que é um dos primeiros icônicos estádios cobertos do futebol americano. Certo? Vamos então para um exagerofato gostoso, antes de a gente ir para os palpites? Vamos para um exagerofato gostoso. Vamos lá, os nossos membros mandaram as afirmações e esse segmento é um oferecimento dos nossos membros. Se você quer participar dos nossos quadros, quer assistir vídeos exclusivos, clica aqui embaixo em Join, vem com a gente, participe do Curte Plus. Como eu já falei, custa R$8 por mês, é bem baratinho, cabe no seu bolso, tenho certeza, tá? E lembrando, eu sempre faço sorteio, sempre que possível também, para poder trazer gente que às vezes não pode gastar dinheiro com isso ou não quer para experimentar, como vocês bem sabem. Então, vamos para as afirmações aqui. O Miguel Lima começa a primeira aqui. Mahomes ganhando, ele se torna o melhor da história em termos de habilidade / talento, não o maior. Exagerou o fato? Eu vou de fato, porque eu não conseguiria ver outro quarterback em termos de habilidade ou talento. Tem o Aaron Rodgers, tem o Dan Marino, mas eu acho o Mahomes mais talentoso que esses caras. Em termos físicos, de habilidade e tal, o Mahomes é mais talentoso que o Brady, que o Manning e tudo mais. É que esses dois têm uma parte mental muito evoluída, coisa que o Mahomes também tem. Mas eu acho que essa discussão começa a ficar pacificada em termos de melhor. Só que a mais importante é maior. E isso eu não acho que o Mahomes passa, mesmo com o tricampeonato e mesmo com o título no domingo. Pode ser que um dia passe, mas ainda não. Viu, Stephanie Smith? Título dos Eagles passa por atuação de MVP de Jalen Carter. Danilo Augusto Oliveira manda aqui, exagerou fato. Fato, eu acho muito isso, para os Eagles vencer esse jogo, e é um dos motivos que eu coloquei nesse vídeo para os membros, os 3 motivos. Jalen Carter vai ter que ter uma atuação digna de Von Miller no Super Bowl aí 50, como o Danilo mesmo colocou no seu comentário, né? Vai ter que forçar fumble, vai ter que forçar turnover, não basta apenas pressionar o Patrick Mahomes, porque pressionado, muitas vezes ele se mostra em conforto. E por fim, o LKF manda aqui, caso os Chiefs contenham Saquon Barkley, a derrota dos Eagles é iminente. Aí eu vou de exagero, eu não acho que é iminente, mas a chance de vitória de Filadélfia cai consideravelmente se o Saquon Barkley tiver 60, 70 jardas nesse jogo, porque aí na primeira e na segunda descida vai ter pouca jarda provavelmente, e na terceira descida o Spanuolo vai sentar a lenha na Blitz em disfarce defensivo, o Jalen Hurts pode se atrapalhar e gerar turnovers para a Filadélfia. Olho nisso. Agora sim, vamos a ela, a zebrinha, vamos aos palpites! Não. O Léo não vai aparecer hoje, já aviso. Vamos antes falar quais são as linhas lá na KTO, esse segmento dos palpites, que é um oferecimento de kto.bet.br, que volta ao longo dessa off-season para a gente falar de apostas futuras, de draft e tudo mais. Então, seguiremos aí com a KTO neste ano. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Na KTO, o Kansas City Chiefs é favorito para esse Super Bowl por 1 ponto. A linha estava em 2, mas agora está -1 Kansas City Chiefs e a odd é 1,82 na Moneyline, ou seja, para apostar sem a lambuja, sem o handicap, para cada real apostado no Kansas City Chiefs, volta 1,82 em caso de vitória de Kansas City. Você pode dar seus palpites em kto.bet.br, lembrando, e usa o QR Code que está aparecendo aí para você ir lá para o site, certo? Então vamos lá, a zebrinha eu acho que não vai aparecer dessa vez, e mesmo assim seria uma zebrinha muito pequenininha, vamos deixar ela bem longe aqui, ó. Que mesmo que aconteça a zebra, seria uma zebrinha de 1 ponto. Não seria aquela zebrona. Não, seria de 1 ponto só. Mas antes de dar meu palpite e tudo mais, vamos aí falar um pouco sobre algumas perspectivas desse jogo. O Kansas City Chiefs tem uma força que é combatida com uma força de Filadélfia.
Estou falando do Travis Kelce contra o Zach Baum, estou falando da secundária dos Eagles contra o Patrick Mahomes, não só, mas indo mais fundo, esse time usou bastante os passes rápidos nessa pós-temporada para dar certo, muitas vezes passes atrás da linha também, e Filadélfia combate muito bem os dois. Então aí é força contra força. Agora, algo que pode ajudar bastante o Philadelphia Eagles é o miolo da linha ofensiva do Kansas City Chiefs, que está mais frágil desde o final da temporada passada. Porque o Joe Thuney, que é um dos melhores guards da NFL na proteção ao passe, foi movido para left tackle, um lugar onde ele cedeu mais pressões que o normal, e isso fragilizou o lado interior da linha ofensiva, especialmente de left guard. Então olho nisso, olho no Jalen Carter e no Milton Williams, que é um cara um pouco subestimado nessa altura do campeonato, o Carter que é para mim o melhor jogador dessa defesa do Philadelphia Eagles. Olho nesse ponto aí que a gente precisa falar. Outro ponto que ajuda os Eagles, e a gente tem que ficar de olho, é a fisicalidade, porque a defesa do Kansas City Chiefs sofreu um pouco contra o jogo terrestre no final da temporada, mas é uma defesa que raramente toma big plays, tanto pelo ar como pelo chão. É uma defesa que defendeu muito bem os sneaks do Josh Allen, isso pode ser um fator em relação ao tush-push em terceiras descidas, e também é uma defesa que perde muitos poucos tackles. Então aqui a fisicalidade, em tese, pode ajudar o Philadelphia Eagles, mas também acho que pode ser força contra força. E a gente não pode terminar uma prévia sem falar do fator Saquon Barkley. Eu não citei essa história no início, porque eu vou citar agora. O Saquon Barkley está a 30 jardas de ter a melhor temporada, numericamente falando, temporada e pós-temporada, de um running back na história da NFL. 30 jardas. A melhor, contando temporada e pós-temporada, numericamente falando, é do Terrell Davis em 98, e foi a última vez que um running back foi MVP do Super Bowl. Se eu fosse apostar no MVP do Super Bowl, eu apostaria, no caso de vitória do Philadelphia Eagles, no Saquon Barkley. Olho no Jalen Carter, olho no Hurts, sim, mas eu acho que uma vitória do Philadelphia Eagles necessariamente passa pelo Saquon Barkley tendo um grande jogo. O fator Saquon Barkley é muito importante porque pode resultar em pontuações rápidas, que não necessariamente nocauteiem o Kansas City Chiefs, mas que coloquem os Chiefs nas cordas, especialmente porque o sistema de Kansas City, embora tenha parecido mais big plays na pós-temporada, é um sistema, como eu falei, de matricular a bola ao longo do campo, né? Menos big plays ao longo desses 2 últimos anos, mas nessa temporada regular, menos passe em profundidade, não tanta jarda após a recepção em volume, embora em porcentagem sim. Então você colocar os Chiefs nas cordas pode ser importante. Os Chiefs não podem tomar big play nesse jogo para ter uma boa chance de vitória. Pelo outro lado, o Philadelphia Eagles precisa de big plays, precisa pisar no acelerador no primeiro tempo. Até porque, em segundo tempo, a média de jarda por carregada do Saquon Barkley contra defesas mais cansadas aumenta em 1 por carregada, que é muita coisa. É muita coisa, parece que não, mas é muita coisa. Olha no segundo tempo do Saquon Barkley. E o meu palpite não é zebra. Meu palpite é o Kansas City Chiefs vencendo por 28-24. Momento mãe de Ná total, os Chiefs anotam um touchdown no último quarto, sobra o 2-minute warning e os Eagles não conseguem bater a defesa do Chiefs Panuolo e vencem os Chiefs por 28-24, 24-21 no último quarto. Os Chiefs anotam um touchdown em ponto extra e Philadelphia não consegue marchar até a endzone, são estancados na red zone numa quarta descida e turnover on downs com o tricampeonato do Kansas City Chiefs. Esse é meu palpite. E por que eu estou forte nesse palpite? 2 pontos. Primeiro, o fator Patrick Mahomes. A defesa do Philadelphia Eagles pode até pressionar bastante, mas o Mahomes pressionado é um absurdo. E não é uma defesa que teve uma porcentagem tão alta em pressão. Eu estava mais confiante no Philadelphia Eagles há 2 anos, e meu palpite também tinha sido Kansas City, do que eu estou agora. Porque, claro, tem a força do Saquon Barkley, tem a força da secundária, mas essa questão da pressão e do sacks é muito importante. Para a Philadelphia vencer, vai ter que forçar sack e sack fumble, muito provavelmente, também. Vai ter que vencer a batalha dos turnovers. E o Mahomes cuida tão bem da bola em pós-temporada que eu acho um pouco difícil. Mas um outro fator é o Steve Spagnuolo com seus disfarces, com rotações de blitzes, com rotações de safeties, com blitz que são pressões simuladas, e isso pode mexer bastante com o Jalen Hurts, que é um quarterback que teve problemas neste ano em alguns momentos, especialmente segurando a bola demais, etc, etc. Então, o que eu vi no jogo contra os Rams, eu acho que pode se repetir nesse jogo, com ele segurando a bola mais do que deveria, travando algumas leituras por conta de disfarces e complexidade da defesa do Spagnuolo. Então eu vou com o Kansas City Chiefs 28-24. Gente, muito obrigado pela companhia nos palpites em todo ano. Antes da temporada eu fiz uma promessa para vocês. Eu não sou tão fã do formato de palpites, já falei algumas vezes, mas eu sei que vocês gostam. Eu fiz uma promessa para vocês que se eu não fizesse palpite em todas as semanas, vocês poderiam tirar o seu subscribe, vocês poderiam cancelar o Like Plus, o Curte Plus, quem é membro. E eu cumpri com essa promessa. Todas as semanas teve palpite, menos a do Pro Bowl, porque pelo amor de Deus. Mas todas as outras semanas a gente teve os palpites aqui no canal, então a gente estabeleceu isso. E a gente volta no ano que vem com o Léo, a nossa zebrinha, minha homenagem ao Léo Batista, coluna da esquerda. Então, muito obrigado pela companhia de todos vocês. A gente volta, claro, no próximo final de semana.
A gente volta ao longo aí da programação com vídeos também para os membros. Tô no League Diário e tem o abre do Super Bowl também, tá bom? Um beijo carinhoso em todos esses palpites. Fizemos todo o estrago que podíamos. Boa sorte você, torcedor dos Eagles. Eu vejo caminho sim para a vitória, mesmo que o palpite seja Kansas City. E boa sorte, torcedor de Kansas City. Que seja um grande jogo, que seja um jogo disputado, um jogo digno de Super Bowl, que passe bastante emoção pra gente no domingo à noite para fechar a temporada 2024 da NFL. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.